o maior nível de fuga de cérebros da última década é do Brasil. Ou seja, o brasileiro já está fugindo do Brasil. O que o Bolsonaro está falando de Venezuela? Por que o Bolsonaro está falando de Argentina? Será que o Bolsonaro não percebeu que a diferença básica entre a situação da Venezuela e da Argentina é que para o brasileiro é um pouco mais difícil, que ele precisa atravessar o oceano e mostrar passaporte? Venezuela e Argentina estão aqui do lado e eles participam do Mercosul, eles entram tranquilamente no Brasil. Agora, vamos cair na real. O que está acontecendo de fuga de pessoas do Brasil é muito maior do que a fuga de pessoas da Venezuela. A gente já não sabe mais se Portugal continua sendo de portugueses, porque é perigoso ter mais brasileiros em Portugal do que europeus. Eu nem vou falar de portugueses. É perigoso ter mais brasileiros em Portugal do que europeus. Todas as pessoas que antes tinham expectativas de conseguirem desenvolver pesquisa ou qualquer coisa de alto nível dentro do Brasil estão indo embora. As multinacionais que empregavam brasileiros e agora estão mudando parques de produção para fora do Brasil estão levando os brasileiros. O que o Bolsonaro está achando que o Brasil é? Será que o Bolsonaro acha mesmo que ele transformou o Brasil no melhor lugar do mundo porque ele lutou contra o kit gay e contra a mamadeira erótica? Olha, tem muita gente que não está nem aí por viver num país onde tem kit gay, que inclusive é uma coisa comum em quase todos os países da Europa. O projeto que tentaram implementar no Brasil é um projeto copiado da França, ou seja, muitas pessoas estão fugindo do Brasil, onde o kit gay foi cogitado, para locais onde o kit gay já existe há muito tempo. Então, o Bolsonaro não está entendendo que a única coisa que ele fez no Brasil até hoje em relação às suas promessas de governo, que é garantir a não existência do kit gay nas escolas, não está incomodando as pessoas. As pessoas estão indo embora do Brasil para países onde existe o kit gay, porque o Brasil não está apresentando expectativa de futuro para os trabalhadores. A menos que realmente o engenheiro brasileiro concorde que é melhor ser Uber do que ser engenheiro, a menos que os empresários brasileiros entendam que falir é uma coisa absolutamente normal e que agora eles vão viver o sucesso do passado e contar essa história para os netos, a menos que as pessoas brasileiras realmente estejam tranquilas em relação à atual política de recessão do Bolsonaro. Só não sai do Brasil quem não tem condições de sair do Brasil. As pessoas estão mudando do Brasil, sim. Só que existe, obviamente, um obstáculo legal e um obstáculo financeiro. Uma coisa é você atravessar uma fronteira, outra coisa é você atravessar um oceano. Quem tem condições de ir embora do Brasil está indo, e o Bolsonaro não está percebendo isso. Ele acha que realmente o único processo migratório que existe é da Venezuela, mas ninguém sai do Brasil por causa das políticas econômicas do Bolsonaro, por causa do aumento do ódio social promovido pelo governo Bolsonaro. O Brasil está derretendo. Agora, continuar fazendo de conta que nada está acontecendo e falar que é da Argentina que vão migrar para o Brasil, olha, vamos cair na real. Vão cair na real. Ele fala isso porque, infelizmente, tem gente que acredita nisso. É isso que a gente precisa cair na real, né? O discurso dele tem dado muito certo, até porque você não vai conseguir falar de uma forma muito teórica e eloquente com as pessoas que querem viver lá na casquinha digamos que do popular, para as pessoas de um país, né, onde a gente tem o maior número de edições do Big Brother. Eu posso dizer que o Bolsonaro está correto com seu discurso, né? Falar em cocô, né? Falar em economia, porque se falar em cocô dá mais sucesso, né? Vamos cair na real.